Olá, senhores. Cá estamos nós, mas eu não estou solitário. Com meu grande amigo Cacique, mais um dia. Mais um dia, pessoal. É isso aí. Antes de entrarmos no de hoje, queria dar só um aviso sobre o nosso blog. Acho que eu já mencionei em um episódio, mas é importante sempre comentar para vocês lembrarem. O nosso blog vocês conseguem achar jogando na barra esboco, sem o C cedilha, C, desanidade.com. Só jogar assim que já vai abrir o nosso blog. Todos os livros que eu já comentei que está digitalizando, livros antigos raros, estão disponíveis lá em PDF para download. A gente conseguiu resgatar aí uma biografia curta de um grande intelectual católico que escreveu muito sobre espiritismo. Não tinha nada do cara na internet, a gente conseguiu resgatar isso, então tem a biografia dele. Todos os vídeos, quando são publicados aqui, a gente coloca o link lá também. E nós temos outras pretensões para esse blog, mas no futuro vocês saberão. Eu quero manter agora isso como uma tradição, de sempre no começo dos episódios, nós acho que a gente pode continuar com a ideia lá da linha temporal e das notícias importantes que somem, né? Uma semana. A memória de longo prazo do brasileiro dura exatamente uma semana e um assunto, em aspas, importante cai no falo geral e com uma semana ele morre. Você lembra de algum acontecimento grande que as pessoas comentaram por muito tempo e hoje as pessoas já não comentam mais, caiu no esquecimento? As joias da mulher do Bolsonaro. Vamos ver outro. Cara, um que pra mim foi relevante, mas era pra mim mesmo, foram as matérias no Jornal da Record e no Jornal da Band sobre o interesse do PCC em que determinados candidatos não concorressem ou não ganhassem a presidência do Brasil, né? E aí, ninguém cita o nome de ninguém, mas de fundo tu encontra o áudio de bandido, o áudio da galera da comunidade, falando que não era pra deixar a carreata do Bolsonaro passar pra dentro da comunidade, né? Então, tipo assim, essa foi uma coisa que, cara, dado o óbvio, acho que era mais do que suficiente pra dizer assim que, cara, talvez o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não fosse uma boa escolha. Não daria um bom presidente, né? Apenas isso. Eu acho que isso bastaria. Mas as pessoas esquecem, né? E aí um problema que é chato, né, de você perceber, é que a galera que tá reclamando passa muito tempo reclamando da hospedagem do Lula no hotel, da hospedagem da Janja no hotel, do vestido caro da Janja, coisas assim, entendeu? Quando, tipo, se você quer de fato minar o governo, se você quer de fato encher o saco de todo mundo, é só você é só você pegar reportagens sobre o mensalão. É só você pegar as notícias e os crimes documentados acerca do PT e todo o esquema de propina dele, entendeu? Que daí você não vai estar trabalhando com fake news ou com suposição, qualquer coisa do gênero. É só você pegar os processos em que ele já foi condenado, entendeu? Sim. Em cada um deles e falar, tá aí, ó. Isso é o suficiente, entendeu? E aí? Eu Isso é vou, melhor do que falar, pelo menos o Bolsonaro não gastava. eu vou mais longe, Cacique. Você lembra de um acontecido de 2014, falecimento de Eduardo Henrique Campos? Lembro? A queda do avião, lembro? Não se fala mais disso também. Na época tinham dadas as ditas teorias da conspiração e hoje ninguém fala mais isso. E que, inclusive, você não era visto como maluco se você dissesse que, caralho, o PT mandou o Eduardo Campos de base, entendeu? Mandaram derrubar o avião do Eduardo Campos. O senhorzinho de qualquer bancada falava, é verdade, negro. Ele batia no seu ombro e falava, eu acredito. E um detalhe importante, ó, o Eduardo Campos ele foi governador de Pernambuco, né?
E ele era do Partido Socialista Brasileiro. Então você vê que, aparentemente, como a gente sempre fala, não existe honra entre eles. Saiu da cartilha, amigão. É madeira. Não tem essa. Não, eles não têm aliados. Lembra que assim, quando a gente falava isso sobre as famílias dinásticas, né, os grandes poderosos? Pô, vamos supor que realmente existe. É uma suposição, tá? Existe uma cúpula que senta a uma mesa e diz quais são os rumos da humanidade. Vocês acham que eles são best friends, é isso? Ou um tá querendo arrancar a cabeça do outro na primeira oportunidade? Eles concordam com tudo, né? Um outro exemplo também disso, um pouco mais antigo na história do Brasil, um pouco mais antigo não, né? Eu exagerei. Mas o Celso Daniel, em 2021. 2021 não, em 2001. O Celso Daniel, ele era prefeito e ele foi membro do Partido dos Trabalhadores, né? Foi tesoureiro de lá. E na época da campanha, né, em que cada partido recebe uma grana para poder fazer a sua campanha eleitoral, ele desviou verba. Ele pegou mais grana do que ele deveria pegar. Só que o Celso Daniel era um maluco que era mais ou menos assim: eu vou roubar, mas eu irei roubar para a causa. Irei desviar dinheiro para a causa, para que o PT ganhe, para que o Lula se torne presidente e tudo mais. Aí o que aconteceu? O plano dele deu certo. O Lula foi eleito em 2002 e tudo mais. E aí o que acontece? Aquilo que o Celso Daniel fazia só pra campanha, ele parou de fazer. E com o passar dos anos, ele percebeu que o partido dele continuava roubando. Só que dessa vez não tava roubando das elites, né? Porque agora eles eram elite. Agora eles haviam alcançado o poder, o topo. Então, se eles estavam desviando dinheiro, eles estavam desviando o dinheiro do povo, entendeu? Ou seja, na visão do Celso Daniel, agora era errado fazer aquilo que eles estavam fazendo. E aí ele denunciou as lideranças do PT, e uma delas a ser denunciada foi o Lula. E aí foi uma cagada, porque mataram o cara, mataram o segurança do cara, mataram a juíza do caso, mataram a advogada do cara. E aí, cara, é morte assim, de nego na sala tomar 100 facadas, entendeu? E ninguém fala nada, 100 facadas, assim. E as investigações não foram à frente. Em nenhum momento, enquanto tu vê todo o trajeto do que foi a omissão do homicídio do Celso Daniel, tu vê os fortes laços do PCC ali, né? As relações que o PCC tem com o PT até hoje. E é engraçado, cara, porque você vai percebendo que como essa geração de agora, ela não tem nenhuma ligação com o passado, ela não prestava atenção em notícia, ela não prestava atenção em jornal e nada, na cabeça deles, essa mera possibilidade de que talvez partidos políticos se alinhem ao crime organizado e por estas razões determinadas cidades do Brasil são como são violentas como são, tem tráfico de drogas do jeito que tem, entendeu? Talvez seja por isso, essa coisa não entra na cabeça deles, né? É sempre culpar um órgão maior, um inimigo maior, ou mesmo a imagem do próprio Bolsonaro, né? Como se isso resolvesse. E aí, por outro lado, eu vejo isso dentro da minha geração, né? Tal. Não sou tão velho quanto a maioria, né? Também não sou tão novo quanto a maioria. Eu peguei muito aquela época dos youtubers de Minecraft. É dessa época todo mundo era moleque, né? Você era fã do Monark, cara? Porra, cara, eu curti o Venom Extreme, irmão. Eu era faccionado com o Venom Extreme e eu lembro que o Venom Extreme, toda vez que ele via um viadinho no Minecraft, ele chamava de Just. Porra, bons tempos, irmão, bons tempos. Mas só tinha isso no Minecraft. Não, tinha monstrinho lá também, mas eu... A maioria... apareceu, acho que ele tinha um mod que tinha um cervo. E aí ele Como olhava era o nome daquele cara que era o Felipe Neto do Minecraft? Caralho, Felipe Neto no Minecraft, tu foi... Esqueci o nome do maluco. Não sei, cara, não sei. Ele ganhou muito dinheiro com Minecraft. O maluco ficou milionário.
Porra, Eu esqueci o nome dele, mano. Eu vou achar, continue seu raciocínio. eu sei que o Leão jogava também, irmão. O Leão jogava. Eu não sabia que o Monark era próximo do casal canadense. Foi Eu não, próximo. Toda eu essa, não- toda essa galera do YouTube, eles foram próximos em 2012, 2013, por aí, assim, sabe? Quando fazer vídeo de jogos e tudo mais, determinados conteúdos dava bastante dinheiro, bastante grana. Isso antes do Lucas Neto começar a desviar a porrada de criança e botar elas na teta da maldade com os vídeos merda que ele fazia. Isso era antes. Antes a criançada chegava lá pra ver vídeo de jogo em Minecraft. E a criançada que chegava lá também era uma criançada tipo de 6 7 anos, né? Era um pouco mais. Tinha que ter cognição suficiente pra chegar, abrir o YouTube e digitar Minecraft ou vídeo de jogos, assim. Tinha que ter cognição suficiente pra isso. Hoje, porra, hoje os caras num celular vai lá e digita Shrek 2 e começa a aparecer um bando de vídeo bizarro do Shrek. Aí esses caras eles eram todos amigos, né? Tinha vídeo dos caras viajando um pra casa do outro e tal. E aí eu vejo uma parte da minha geração, né, e tal, de alguns colegas, que eles sentem saudade, uma nostalgia disso aí. Só que é assim, cara, quando você é jovem, você tem o privilégio, né, jovem, seja criança, seja adolescente, né, você tem o privilégio de ignorar os problemas do mundo, né? Você tem o privilégio de não se importar com todos eles. Só que com o passar do tempo que você vai crescendo, você tem que começar a prestar atenção nestas coisas. E política, por mais chato que seja, acaba sendo uma delas, né? Você precisa saber quem é filha da puta e quem não é, né? Quem são ou aqueles que são problemáticos e aqueles que não são. E a galera que não se atentou a prestar atenção nessas coisas, hoje odeia o Monark, né? Hoje odeia o Monark. E é uma ironia do caralho. O Monark ser o maluco que hoje no Brasil é tecnicamente um dos caras que mais preza pela liberdade. E preza pela liberdade tanto ao ponto dele brigar com todo mundo do passado, assim, em trocação franca. Xingar os caras abertamente, tá ligado? Pelas posições que os caras tomam, por justamente serem posições que censurarão o povo, mas em nada afetarão esses caras, entendeu? É o Felipe Neto querendo passar coisinhas, é o Leão do Coisa de Nerd concordando com ideologias e narrativas históricas que nada vão afetar ele, mas vai destruir a cabeça de uma galera, vai destruir uma geração inteira, assim. E aí você vê toda essa galera brigando, e eu vejo muita gente nova, né, demonizando ou escrotizando o monarca, né, por conta disso tudo. Existem razões pelas quais você pode criticá-lo, você pode brigar com ele, normal, tranquilo. No entanto, a maneira como ele fala que estão moldando o discurso, isso aí é mais do que inegável. Eu lembro dele jorjando, cara, mas jorjando no bom sentido, no programa Pânico, explicando por que ele não acreditava na democracia e por que cada uma dessas coisas era muito suspeita. Aí ele dá a explicação inteira sobre a BlackRock, que a BlackRock é uma empresa trilhardária, né? Todo o capital que tem dentro da BlackRock, se você juntar todo o dinheiro impresso do mundo, não dá 20% do capital que existe na BlackRock. Aí cita o nome do presidente da BlackRock, cita o nome do CEO da BlackRock e fala que todas as empresas do mundo que possuem capital aberto, ou seja, que são passíveis de investimento estrangeiro, de investimento externo, são manipuladas e financiadas por essa empresa. Aí no fim ele termina falando que uma eleição para presidente no Brasil custa 100 mil dólares. Não, 100 milhões de dólares. E que 100 milhões de dólares convertido para real é o troco do café. Mano, é muito bom, cara. E aí. Inclusive, você conhece aquele canal chamado Impera? Sim, o Renato Impera. Como um conteúdo como aquele ainda está disponível no YouTube? E como é que ele consegue ter 100k, porra? Entendeu? Isso que eu fico impressionado. Tipo, o poder de. Levando nas melhores considerações aqui. Eu não tô dizendo que o Renato Impera é filha da puta, não, porque eu não acho que ele seja. Mas é interessante, cara. O poder de narrativa dele é muito grande, né? A maneira como ele consegue escrever os vídeos dele. Quase como o Platinho, que o Platinho conseguiu falar por muito tempo de assuntos sensíveis sem cair, e ele permanece de pé.
É o único canal que falou sobre Desserran Alita e não se fudeu. Ficou de pé, tancou, e ele foi chamado de extrema-direita machista. É o único cara que ainda está lá. O Platinho é foda, querendo ou não, ele é foda. Agora sim, né? O Renato Impera tem um poder muito bom pra falar sobre essas coisas sombrias sem cair. Ou então, alguém falou assim, cara, isso aqui vai dar dinheiro e esse maluco não é Jorge. Então vamos deixar ele em pé. Alguém deve ter sacado alguma coisa do gênero assim, sabe? Mais um cara, cacique, que não foi esquecido, mas é mencionado só assim como o comunismo, né? Da maneira mais simplista possível, que é o pernambucano mais odiado da história. Sabe quem é o pernambucano mais odiado da história, cara? Tem ideia? Pra mim era aquele maluco lá que falava sangue germânico. Paulo Freire. Ah, o Paulo foi mal. É, o Paulo Pá, Freire. Eu tava Paulo pensando muito além é aqui. o mais amado e o mais odiado ao mesmo tempo, né? É Amado verdade, é por verdade. alguns e odiado por outros. Mas por que eu tô citando o Paulo Freire, né? Porque depois que passou a onda do Brasil Paralelos aí de falar do Paulo Freire, hoje em dia o Paulo Freire não é tão... A própria esquerda já não fala tanto assim dele mais, né? Porque agora os planos são outros. Paulo Freire não era adepto da linguagem neutra, ideologia de gênero. A época dele isso não era tão forte, né? Então ele não é mais útil. Os caras estão jogando ele para escanteio. Mas nós estamos digitalizando, os confrades lá do Esboço de Sanidade, nós estamos digitalizando um livro que fala sobre o processo de emborrecimento da América. O nome do livro é A Idiotização Proposital da América. E aqueles que ainda não têm noção da magnitude da merda que o Paulo Freire fez no mundo, o, o, as pessoas não têm noção, na verdade, que o próprio Paulo Freire tem influência mundial, não só no Brasil, né? Quando a esquerda fala que ele realmente teve uma influência mundial, eles não estão mentindo, né? Eles só mentem quando fala que essa influência foi positiva. Por exemplo, assim, um dos trechos desse livro aí, A Idiotização Proposital da América, que é mérito do professor Olavo, esse livro ter sido colocado em circulação no Brasil, eles citam um artigo que foi publicado no The New York Times em 86, que é próximo da época que o Paulo Freire morreu. Salvo engano, ele faleceu em 86 mesmo. Traduzindo do inglês, né? O título é Teoria Radical leva sua mensagem para o mundo. Eles estavam falando da teoria freiriana de educação. E se você vê, se um jornal progressista como The New York Times enxergava o Paulo Freire como uma coisa negativa, radical, é um sinal que o cara extrapolou até os níveis da época de burrice. Mas fica só a título de comentário aí, mais um que tá fadado a cair no esquecimento. Apesar que ele ainda cai nos editais aí de concurso público para professor e tal, mas isso daí é uma coisa nichada, né? O pessoal da educação e tal. Mas como o público geral só se fala dele quando você quer ofender alguém. Ah, educação, isso daí é fruto da educação do Paulo Freire, como se o Paulo Freire... É aquela história, né? O cara começa a aprender um pouquinho, aí pronto, descobri que o Paulo Freire é a raiz de todos os problemas, ou seja, todos os problemas... O Brasil não tinha problemas antes do Paulo Freire, né? Assim como o comunismo, o cara começa a aprender um pouquinho sobre comunismo, o Cacique deve ver que a página que a gente administra lá no Instagram, tudo é comunismo. Aí você critica uma coisa da direita conservadora, aí fala, então, melhor comunismo, né? Olha o raciocínio do cara. Não vamos criticar, porque a outra opção é o comunismo. É. Essa- Meu, Porra, isso me dá uma depressão do caralho, cara. Quando eu vejo é sério, velho. os caras coringando no perfil do Instagram lá. É foda, é foda. Mas vamos lá. Vamos deixar as próximas recordações para a próxima oportunidade. E vamos entrar no assunto propriamente dito do vídeo. Continuamos a nossa saga do cinema, dessa vez com o que há de pior no cinema atual.
Não importa o pior disso aí, irmão. Eu pedi pro Cacique assistir a um filme, ele assiste outro, mas tudo bem, no final. Não. Porra, aí vem o cara fala, assiste esse filme aqui, Ken. Aí tem uma garota. Eu falei, caralho, a mulher é Ken Girl, né? Aí eu fui lá, cheguei no Google e digitei Ken Girl filme, online. Porra, começa eu e o Eduardo conversar sobre o filme. Não, porque e tal. Aí a protagonista, aí eu falei, qual delas? Aí ele viu um filme que era uma protagonista. Eu vi um filme que tinha três, irmão. Fiquei confuso. No- Claramente não é o mesmo filme, mas eu acho que vai ser útil, né? Até porque o tema pode se expandir. A gente vai usar o filme que é muito ruim, né? Não Os vale a dois. pena assistir, mas o tema que se trata no filme é atual, digamos assim. Vamos cair no falatório geral aí, vamos falar sobre as inteligências artificiais e como isso foi retratado nos dois filmes, né? Nós assistimos o filme Ken, que é um filme aí de 2018, esse que assistiu é mais recente, né, de É 2000, 2021, né? Ken Girl, mas ambos tratam das mesmas coisas. Mas no filme Ken, aí que tem na Netflix, para quem quiser fazer uma espécie de sadomasoquismo aí e assistir ao filme, ele está disponível na Netflix. O tema central da coisa, o plot twist acontece quando a protagonista que tá querendo subir os rankings num site de garotas que ficam se despindo na frente de uma câmera, quando ela quer ficar no top 10 lá, ela começa a fazer coisas cada vez mais bizarras, que é aquilo que a gente sempre fala aqui em relação aos vícios, que dificilmente você vai conhecer alguém que tem algum tipo de vício que ela não tenha começado com aquele vício de maneira mais leve e agora está mais forte, ou que esteja constantemente piorando. Geralmente um vício sempre piora e ele chama outras coisas, né? Na história dos pecados lá, né? Que geralmente um pecado sempre vem acompanhado de outro. Ele nunca anda sozinho, né? O ensaio do Santo Tomás lá sobre os pecados capitais é muito interessante para vocês entenderem sobre isso daí, até. E quando ela começa a escalar nível e subir no rank, escalar o nível de maluco que faz, ela chama um amigo para se passar por um espectador, né? E dá muita grana para ela simular um suicídio. E obviamente que as pessoas que estão assistindo, a maioria acredita naquilo que tá vendo, outros não levam para uma série assim, mas ela simula o suicídio com uma faca e fica muito convincente. Só que minutos depois ela fala que foi uma brincadeira e tal. E automaticamente ela começa a subir muito no ranking. Só que essa plataforma, mais adiante no filme, eles deixam claro que a plataforma aparentemente tem uma inteligência artificial que é ativada quando uma das meninas morre. Por quê? Pode acontecer. Elas são jovens, mas elas podem morrer. Isso é natural a qualquer momento. E algumas delas já morreram. Só que eles ativam uma inteligência artificial quando essas garotas morrem que substitui essas garotas. A inteligência artificial decora os trejeitos, né? Elas gravam vídeos praticamente todos os dias, né? Então elas têm milhares de informações sobre a garota e a inteligência artificial consegue simular exatamente o comportamento da garota. E aí fica o questionamento, bom, mas os espectadores sabem que as meninas morreram, então por que eles continuam assistindo? Aí que entra uma questão que não é explicada, mas a maioria das garotas não usa o nome real nas plataformas. Então ninguém sabe o verdadeiro nome delas, ou pelo menos a maioria delas. Então quando elas morrem, elas são civis. Se ela morreu em um acidente de carro, você não vai ficar sabendo. No máximo sai no jornal que morreu uma garota no acidente de carro, mas você não dá muita atenção porque morre gente todos os dias. Então ninguém fica sabendo. E a inteligência artificial
simula tão bem o comportamento dessas garotas que só aqueles caras mais bitolados, fanáticos por as garotas que percebem, mas que nada podem fazer também. E como essa garota simulou um suicídio, a inteligência artificial é ativada, entendendo que ela morreu de fato e não foi uma simulação. Ela perde o acesso da conta dela, ela começa a ficar apavorada. Uma pessoa idêntica a ela começa a abrir lives. E o mais bizarro é que a inteligência artificial, ela interage com o chat. O negócio é em tempo real. Ela responde às pessoas. Quer ouvir uma coisa que ia deixar o Nil orgulhoso, irmão? Ah, Quando entrou o ano de 2019, 2020, ele foi um dos primeiros caras no YouTube a falar sobre quantas inteligências artificiais haviam no Twitter e o quanto haviam pessoas comuns, né, dos dois espectros políticos que brigavam constantemente, todos os dias, com perfis de Twitter que eram inteligência artificial, que geravam respostas automáticas, umas contra as outras, sabe? E aí eu lembrei, quando eu era moleque, tava na sétima série, todo mundo do celular tinha um tal de SimSim, ou SimSim Responde, que era um aplicativo que o plano de fundo dele era um chat de WhatsApp, e tu começava a mandar mensagem e o SimSim te respondia. Aí tu mandava ele se fuder, ele mandava tu te fuder, aí tu começava a conversar com ele sobre qualquer assunto que fosse e ele ia gerando respostas automáticas. Algumas vezes ele bugava, algumas vezes ele não tinha resposta para certas coisas, mas pra qualquer merda de zoeira que fosse, ele era bem eficaz. E aí hoje a gente tem o chat GPT, que já faz trabalho acadêmico, né? Mas a parte interessante é que o filme mostra uma inteligência artificial que interage com o chat como se fosse um ser humano normal, uma pessoa. Só que acho que a maior eficácia acerca de todas essas coisas que envolvem inteligência artificial, chat e rede social, o que é que seja, é a maneira como elas são ferramentas de operação psicológica, né? Ferramenta de psyops e tudo mais, para você colocar ali uma ideologia, um pensamento, ou uma contra-ideia, né? Do que quer que seja, do que é que você precise. Tá lá, entendeu? Seja pra instaurar um fetiche novo, ou seja pra, sei lá, só causar o caos e gerar brincadeirinhas. Isso faz questionar até também quando você entra quando você fica sabendo, né, acerca desses grupos de gore, ou grupo de terrorismo, né, em âmbito escolar. Não sei como mencionar isso da maneira mais limpa possível, mas faz questionar quanto desses caras ali talvez não sejam IAs, entendeu? Falando merda o tempo todo, fingindo ser uma pessoa, quando na realidade não tem. É só uma IA ali. E aí chega o bobinho ali, toma uma atitude de otário e só ele se ferra. Porque não adianta quanta investigação você faça em cima daquilo ali, você nunca vai prender alguém real. e um ponto, Cacique, eu até comentei com você nos bastidores, né? Esse é um filme de 2018. Em 2018, muito pouco se falava sobre isso no Brasil. Não sei como andava o assunto no mundo. Mas conversando aqui nos bastidores, até comentei que eu achei muita forçação de barra uma tecnologia, uma inteligência artificial conseguir fazer aquele tipo de coisa. Aí foi quando o Cacique comentou comigo que já existem inteligências artificiais que fazem garotas dançantes por aí. Isso é o que já está a público, fora o que eles estão produzindo por aí na escuridão que nós não sabemos, né, Cassiano? Exato. Fora aquilo que a gente não conhece. O ouvinte já deve ter entrado em contato com um vídeo de mulher asiática, que é sempre uma asiática, dançando, cara. Sempre uma mulher de olho puxado dançando. Sempre uma E aí, chinesa ou coreana, não sei dizer. uma chinesa, uma coreana dançando. E é claro, não é perfeito. Obviamente você sabe que aquilo foi feito por uma IA, que foi editado e tudo mais. Depende. Se for um cara que compra pack,
Não, até esses caras sabem, mano. Até esses Eles, caras sabem. eles compram. Eles compram justamente por isso? É, por isso, justamente por isso. Puta que É o pariu. MGTOW 2.0. O MGTOW digital. Brincadeira. Aí. Tipo, só quem cai, só quem não sabe diferenciar é velho. Velho e velha. Tipo, tu já deve ter visto em algum grupo de Facebook os caras postando a foto do Arthur Morgan. Qualquer boneco, qualquer personagem de jogo que aparente ser velho o suficiente, seja grisalho. Só que os jogos estão tão Full HD que as velhinhas que vê a foto dos caras lá não sabem diferenciar se aquilo ali é um homem real ou se não é, mano. Aí elas ficam me elogiando, né? Falando, ai, esse cara é um broto, é um pão, é muito engraçado, mano, tadinho. Aí a mesma coisa acontece com o velho, né? Quando vê essas imagens aí de mulher de calcinha, que ele não sabe saber se é mulher ou não, ele vai lá e chama de gostosa. Mas aí, enfim, dá pra tu ver. Só que é interessante, né? Você pensar, você perceber que é o início de uma tecnologia, né? Que vamos supor aqui que talvez em 2030 já seja eficaz o suficiente para você realmente forjar um ser humano ali dançando. Um ser 2030 humano. é simbólico, hein, cara? 2030 é simbólico. É porque eu já tô pensando no holograma também, irmão. Em pouco tempo o holograma do Blade Runner, tá ligado? É, eu tô me A menina de sentindo cabelo o azul Ryan balançando uma Gosling. lanterna. Pô, Exato, 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 tá de exato. sacanagem. É, E cada vez que o tempo passa aí, vão aparecendo coisas novas, as distopias não parecem tão distantes assim. distópicas assim, né, mano? A maneira como as pessoas reagem eu acho que é o mais interessante, né? Eu sempre espero, você acredita também, nós sempre esperamos o pior, né, dessa gente aí que trabalha na escuridão, vamos dizer assim, que segue a filosofia luciferina, mesmo não acreditando nela, não a mencionando. Eles seguem mesmo sem saber alguns, né? A gente sempre espera o pior deles. Tudo que sai da mão deles nunca é uma aparente bem com é uma roupagem bonita, mas se você despir aquilo, você vai ver a fisionomia, a aura demoníaca que a coisa tem. Mas você percebe que cada vez menos as pessoas reagem de uma maneira humana para, digamos assim, para o que está acontecendo. Talvez seja por causa do falecimento, envelhecimento das gerações mais velhas, que tem uma tendência a ser mais lúcida, né? Por ter tido outra criação, por ter tido outros estímulos, né? Ontem eu estava conversando com a galera lá que a gente conheceu por meio do esboço, né? Os inscritos do esboço, que hoje são amigos nossos. E a gente falava muito sobre essa questão aí da pessoal se churrascando na escola e tal. E aí teve a discussão sobre os jogos, né? Até que ponto que um jogo pode influenciar ou não. E aí eu comecei a mencionar com eles que pelo menos eu, falando por mim, eu tô perdendo a mão de saber até que ponto essas coisas podem influenciar, porque a minha geração é totalmente diferente da geração atual. E, porra, eu sou da década de 90. Não faz tanto tempo assim. Porra, cara, isso é incrível. Isso é incrível. É incrível o quanto o espaço de tempo é curto, mas você tem seres humanos totalmente diferentes, velho. É curto, é Ao curtinho. ponto, o Cacique, eu sinto algumas coisas, isso com a minha esposa, que é geração aí 2000. Ela não sabe várias coisas, assim, referências de programas de TV, músicas, grandes artistas que fizeram sucesso nessa época, ela não sabe. Porque as coisas estão cada vez mais seculares. E, olha, isso eu tô dando um exemplo simples. Isso não tem nada demais, beleza. Agora vamos pro ponto que foi discutido ontem, numa conversa offline. Eu não sei o que passa na cabeça de um cara que tá crescendo, tendo acesso a conteúdo no Telegram sobre MGTOW,
se é legal ou não, é melhor sair com um traveco que parece mulher ou com uma mulher que parece com um traveco? Se é melhor sair com uma gorda ou uma mulher muito gorda ou sair com um traveco bonitão? Exato. Que eram questionamentos assim, porra, eu com 15 anos, você acha que eu tava preocupado com isso, meu amigo? No entanto, esses caras estão discutindo isso, levando essa porra a sério. E isso é só uma citação, mas a gente sabe muito bem o que rola no Telegram sobre questões do bigode austríaco, comunismo, casamento é merda, não é merda. Um amigo meu falou que ele não conseguiu dormir de sexta pra sábado, porque ele ficou até tarde no Telegram, vendo coisas de guerra, e aí descobriu que o que acontece quando mulheres vão à guerra. E aí ele falou, porra, não consegui dormir, mano. E aí eu fiquei na dúvida, tipo, caralho, até o quanto esses conteúdos são capazes de influenciar as pessoas? Isso foi uma excelente pergunta. Porque Que, a gente e, entrou em contato com esses questionamentos de determinado ponto quando o nosso cérebro já estava formado. E querendo ou não, a gente tinha uma resistência tanto psicofísica quanto espiritual também, né? Pra determinadas coisas e falar, não, irmão, isso aí é errado, irmão. E, exato. Lembra que assim, quando a gente lá atrás, acho que talvez isso foi até na nossa saga, lá no Nova Vertente, Sim, que a gente comentou sobre a questão por que que os, os judeus, pô, se você virar rabino, você precisa ser casado, sim. tal, ter certa idade pra você ler certo livro judaico. Porque antigamente para você ser padre também existia um pré-requisito de idade. Por que que os gregos falavam que para você ser filósofo tem que ser depois de certa idade? O Gugu falou isso e para mim ele matou a charada da coisa. É só você analisar a sua vida. Quanta coisa mudou dos 10 anos de idade até os 20 anos de idade na sua vida? Mudou muita coisa. Dos 20 aos 30, quem chegou lá já aos 30, mudou muita coisa também, mas já menos que dos 10 aos 20. Dos 30 aos 40, você vai ver que já a mudança já é muito menor. Dos 40 aos 50, você já tá meio que consolidado. Ali, é aquela história lá. Quanto mais velho você fica, você muda menos. Você já tem suas convicções. Qual a chance de você conseguir manipular um cara de 40 anos? Véio? Quando vê os Exato. caras assim, o maluco fez merda, viajou. O cara tem menos de 30 anos, velho. Você já viu um cara com mais de 30 anos, porra, viajou pra conhecer uma mina lá, não sei. É raro isso. É raro. É muito raro. É raro que até mesmo quando envolve mulher fazendo isso, vira notícia. E o destaque, o que choca é a idade da mulher. Entendeu? É raro, não é o tempo todo. Ou seja, para você ter acesso a certos conteúdos, pô, isso daqui, não, vocês estão com pensamento, não é bem assim. Assim, cara, isso é unânime na história da humanidade de todas as civilizações, pô. Toda civilização, toda religião séria fala isso aí. Que não é legal o jovem ter acesso a certos conteúdos. Aí você olha, a nossa geração é uma geração que já a idade cronológica não condiz com a idade mental. A não ser que você seja a exceção. Eu não sou a exceção. Não sei se que é. Mas já já era pra eu ser um pouco mais maduro do que eu sou. Mas tem gente pior por aí. Sim, eu tenho certeza que era pra eu ser muito mais maduro do que eu sou, cara. Ter mais responsabilidade do que eu tenho. Mas é interessante quando você olha pro lado e você vê que, caralho, realmente tem gente que não atinou ainda, sabe? E tem a mesma idade que você, ou é mais velho. Ou é Não mais tem velho. o padrão o problema hoje em dia é que as nossas referências sempre são as piores. No passado era o contrário. Pô, todo mundo. Pô, uma mãe ia dar uma lição de moral no moleque, falava assim, pô, você não vê todo mundo na sua idade já tá endireitado, tem uma vida encaminhada, olha pra você, moleque. Agora não tem como dar esporro no moleque. Porque se olha pro lado, tá todo mundo na mesma merda que ele, outros estão pior. Aí como que você vai dar um esporro no cara? Não dá pra usar mais a referência generalizando. Isso aí não rola mais, porque tá todo mundo fudido. Eu acho que a gente vai saber das consequências disso e nós teremos a resposta para isso futuramente.
Porque ainda tudo é muito novo, né? Mas assim como tudo acontece muito rápido, com a internet a gente vê os resultados disso. É porque a maioria ainda vai insistir em falar que não influencia, tá vendo vendo pelo em ovo, né? Uhum. Mas as merdas já estão acontecendo. As merdas já estão acontecendo. É uma geração que não é fiscalizada pelos pais e que faz o que quer. E tem acesso. É aquela história que o padre Paulo falava isso sobre a pornografia, né? Então, assim, pô, o moleque de 12 anos, ele já viu mais mulher pelada do que qualquer idoso da Idade Média. Aí você vai falar assim, agora nem precisa ser mais da Idade Média. Pode colocar da década de 50 aí, 60. Eu acho que, cara, mais do que meu avô, mano. Mais É, do já que dá meu pra avô. colocar isso. Já dá pra colocar isso. E os moleques já viram. E nos dias atuais, um moleque de 15, 16 anos pode já ter tido relações sexuais com muito mais mulheres do que o pai e o avô nos dias de hoje. Porque já tá indiscriminado, pô. Pode conversar com qualquer vagabundo da média aí, elas se deitam com o cara, acabou de conhecer, se deita, o Chama de cara também. mucilão. É. Então, isso. Mas não tem consequências. Não tem consequências. Cara, uma das coisas que eu não sabia, tomei consciência há pouco tempo, é do número de pessoas adeptas de relacionamentos abertos. Eu pensava que essa porra aí era um negócio de Porra, internet. Edu, em São Paulo, Edu. Isso, qual a chance, fela? Cara, assim, não, mas pra valer, pessoas reais. Não tô falando de internet. Pessoas Aham, aham. reais, entendeu? É, É muita gente, velho. é muita gente, mano. É muita gente, é muita Não, e gente. relacionamento aberto pra valer, porra. Não é assim, ele dá uns beijinhos na minha namorada. Não, assim, chama os caras pra fazer homenagem, caralho, gangbang, porra. Os caras estupriam. Mano, é tipo coisa de. Aí que entra a questão. Vai me dizer que isso não é influência de pornografia, velho? Como que o cara tem a ideia, como a menina tem a ideia de dois caras É. flagelá-la, velho? Assim. Não é O, possível, pô. Isso não pode sair da cabeça de um ser humano naturalmente. É influência demoníaca e influência do meio. Não tem como, pô. Eu me recuso a e, acreditar nisso aí. e é interessante que o que o pessoal fala, vez ou outra no Twitter, acho, vaza um print do Instagram de alguma mulher, quer que seja, zoando o homem, né? Porque ela posta alguma foto e vem algum maluco que fala, caralho, imagina tua cara toda gozada, arrebentada, porra, esporrada, as coisas mais atrozes possíveis. O cara começa a falar, né? Pra ela e tal. Seja em formato de cantada, seja em formato de confissão, né? E aí ela olha assim, não, nossa, como o homem é absurdo. Só que o que as pessoas não atentam é, caralho, isso, o fato do maluco conseguir imaginar isso com uma mera foto de cabelo, ou com uma mera foto do pé, do rosto, do que é que seja, é um reflexo direto exatamente do consumo altíssimo de pornografia dentro da nossa sociedade. Sim. Pelos adolescentes, pelos adultos, tudo mais. O Uber Eats lá, não, acho que não era Uber Eats, mas enfim, o entregador de comida lá com o celular dele, quando o celular dele cai, tá lá nos X-Vídeos, entendeu? Aham. O cara entrega iFood. comida. Cara da Exato. iFood. O cara entrega comida do iFood vendo esses vídeos, entendeu? Então assim, e aí é interessante como você não tem dentro das grades, né, de psicologia, nenhum trabalho sério. E se existe, não é divulgado acerca dos danos da pornografia na cabeça do indivíduo. Todas as vezes que pararam para falar sobre pornografia, sempre foi pelo viés machista e objetificador. Nunca criticando a pornografia como uma coisa ruim em si, mas só é ruim porque ela objetifica as mulheres e proporciona Mas aí que fetiches assim, estranhos. tem outra ala, por exemplo. Se o ouvinte tiver curiosidade aí de novamente ser adepto fetiche do sadomasoquismo, quiser pesquisar sobre as resenhas, os reviews sobre esse filme, você vai ver aí que a maioria dos caras falam, nossa, é muito interessante como o diretor
não tenta passar uma lição moralista falando que o que a menina faz é errado. Como se eles. Assim, meu filho, você não entendeu o filme, você é burro. Você viu tanto de merda que acontece na vida da menina porque ela faz isso? O diretor não precisa falar assim, colocar um personagem falando, nossa, por que você vende seu corpo? Você é uma puta. Ele não precisa fazer isso. Eu acho que ele é um pouco mais inteligente que isso. Então ele coloca a menina se fodendo de várias formas diferentes pra pessoa que está assistindo perceber e falar assim, olha, eu não quero me foder assim. Eu não Eu vou acho fazer que isso. Aí o cara tem essa percepção de que o diretor não, ele está sendo imparcial. Ele também não defende, mas ele fica mas ele também não julga. ele fala assim, não, meu filho, a realidade julgou a menina, o diretor não precisa fazer isso. E o mais... Ela foi, ela foi julgada pelas consequências dos seus próprios atos, irmão. O pior é que, assim, ela se fodeu no filme, foi descoberta, a família descobriu que ela fazia um monte de merda, ela perdeu o perfil dela, perdeu dinheiro, mas ela vai continuar fazendo. Ela recomeça, ela muda de nome, ela muda o cabelo e volta pra plataforma de novo. Porque ela quer alcançar o top 1. Mas o que ela vai fazer quando ela alcançar o top 1? Não se sabe. Porque ela já tem muito dinheiro. Até falei pro Cacique nos bastidores. O diretor deixa lá uma coisa interessante. Que tem várias coisas que ela compra que estão no plástico ainda. Ela nem tirou do plástico. Ela não sabe com que gastar dinheiro. Não tem propósito. O propósito da vida dela é o seu top 5. É igual esses caras de hoje em dia aí, os músicos, né, youtubers, essas pessoas das profissões modernas. Geralmente, quando são pobres, eles falam que quer ganhar dinheiro pra dar uma casa pra mãe. Quando eles atingem esse objetivo, o que eles fazem da vida? Se fode. Vive pra fazer merda, usando É, droga, falando um monte de eu, merda na assim, internet. eu lembro do Cossielo. Eu não sei como é que o Cossielo tá agora e também não vou fazer Não um quero juízo de... saber. Também não vou fazer um juízo de valor falando que ele é filha da puta, coisa do gênero, assim, não. Mas eu lembro que ele, nos primeiros momentos em que ele era, assim, que ele não tinha tanta condição financeira assim, e o YouTube começou a dar bastante grana pra ele, a motivação dele era exatamente essa. Ele morava com a mãe dele e tal, e toda a grana que ele fazia era pra dar uma condição melhor pros parentes dele. Ele conseguiu atingir o patamar em que isso foi possível, e depois o que rolou? A carreira dele começa a ser piada suja, cachaça e droga. Até a hora que ele vai lá e faz aquela piada sobre o Mbappé, Mbappé. Na Copa, Copa de 2014, né? Ou foi não lembro. 2014 ou foi, 2010, ou foi a Olimpíada de 2016, mano. Dá pra fazer arrastão no Rio. Quase foi cancelado, né? E não, quase Tentaram, não, né? ele foi. Eu só não sei se ele teve que pagar processo e indenizar alguma coisa. Eu lembro que ele retornou em 2019, por aí, assim, e tal, aí tava Mas com ele tá com o fazendo braço sucesso do shapeado. mesmo jeito. E voltou, né, voltou a fazer sucesso, mas é basicamente isso, sabe. Tipo, a galera que é muito pobre ou muito humilde e começa a fazer grana com o YouTube e rende, termina assim. O Whindersson Nunes. Esse aí é foda, esse aí eu não tenho nem o que dizer, não. Inclusive, né, o Cacique, a gente tá comentando sobre o triste fim do Vitão, né? O que será que acontece na tabaca da Luísa Sons, hein? Deve ser uma maldição. Ela, Pipoquinha, Anitta, deve ter uma coisa. É Comeu, 3 morreu, demônios da né? corrente aí lá dentro. Comeu, morreu. Irmão. A Pipoquinha fez desfile na Liberdade com a Bela Bedini, né, mano? Na Liberdade? Parece que sim. Ah, Bela Belinha não sai da Liberdade, né, irmão? Então eu suponho que era lá. Que merda, hein, velho? Coitado de Eu São ia. Paulo. Sabe uma coisa que eu achei engraçada, cara? Essas porra andam com segurança. Aí tu vê os caras mó shapeado, careca, barbudo, né? Fazendo segurança essas porra aí, cara. Eu fico imaginando, cara, que profissão meio merda, cara. Ser segurança de atriz Exato, ser pornô. segurança de stripper. O triste fim de um shapeado, velho. Porra, treinei, Exato. tomei várias paradinhas com risco de morrer. Meu coração já tá 2 vezes o tamanho normal. Pra isso, meu Deus, me leve daqui.
pra impedir que a Pipoquinha seja assediada, ao passo que ela continua pelada no palco. Ao passo que ela vive pedindo, clamando por isso. Exato. É só que ela quer, né? Aí, pois é, cara, tem outros detalhes, né? No filme que eu vi, no Kangirl, que eu jurei que era o mesmo Você filme. viu, você viu o filme de baixo orçamento, a cópia da cópia, assim. Cara, eu vi o literal roteiro de Psyops. Eu vi o literal roteiro agente da CIA, cara. Porra, primeiro que o filme começa no Macau, no Google Meet, só que não tinha logo do Google. E aí são 3 mulheres, né, cara? Uma mais velha, já em torno dos seus 40 anos, casada e tudo Uma mais. Balzaca, Uma Balzaca, duas novinhas, né? Uma loirinha que trabalhava no escritório e uma outra que tava noivando, né? E elas começam a conversar lá e tal. Falou assim: ai, meninas, estou procurando alguma coisa pra fazer em casa, porque o escritório só vai pagar 80% do meu salário, 80% do meu salário, 80% do meu salário pra ficar em casa. E isso não é suficiente pra cobrir minhas dívidas. Eu fiquei pensando, cara, eu falei, caralho, que dívida é essa, irmão? Que dívida é essa, irmão? Tu comprou uma Ferrari, parcelou ali 700 vezes, amigo? Aí a outra ia noivar e tal. E tinha a Balzaca, né? Que tava com o marido dela e o marido dela tava dormindo na casa da mãe. Elas começam a conversar e tal. E o primeiro momento a Balzaca falando de quando ela teve ela tava fantasiando. Como é mesmo? Submissão. BDSM, né? Aí ela tava fantasiando BDSM, né? Aí a outra contou que ela tava tendo sonhos com o ex-namorado dela, só que isso era errado porque ela tava há 2 semanas do casamento dela e tudo mais. Aí a outra tava falando que ela precisava fazer alguma coisa dentro de casa ou na internet porque o escritório já não tava pagando o salário dela. Aí ela pensou, porra, prostituição online, né? Deve ser a saída mais fácil, obviamente. Aí, no primeiro momento do filme, todas elas têm aquele choque moral do caralho, será que isso é certo? Então elas conversam com os parceiros delas e tudo mais e tentam tomar uma espécie de decisão. E aí, já pra terceira cena, pro terceiro diálogo, você percebe que elas dão um passo adiante. O noivo, né, que soube que a sua noiva estava tendo sonhos com o ex-namorado dela, ficou puto. Mas no minuto seguinte ele revelou que ele tinha um fetiche, né? Sobre outros caras tendo relações com sua própria mulher. Ou seja, ele era um cuckold. Ele era um corninho, né? E aí a mulher dele não acreditou e tal. E ela voltou toda ansiosa e contou isso para as amigas dela. A outra, a Balzaca, a véia, falou, né, pro marido dela sobre o quanto ela tinha interesse, né? Em questão de BDSM. Em que, se no passado ela se deixou ser dominada pelo marido dela, dessa vez ela tinha interesse de dominar ele. E as coisas todas acontecendo virtualmente, né? Câmera a câmera e tal qual em site pornô. E aí, por último, entra a loirinha, né? A garota que queria ser Kangirl. Só que essa Kangirl, ela tinha uma única virtude. Um código de honra da qual ela nunca ia abrir. Que ela falou, não, eu nunca vou ficar pelada. Nunca vou ficar pelada. Faço tudo, mas não fico pelada. Vão ter que me pagar, mas não vão ver o meu peitinho. E aí, né, ela começa a ter aulas com outras garotas que também faziam shows online, né, sobre como ela faria para cativar a audiência, sobre como ela faria para conseguir ter a constante audiência do público dela, para poder ganhar dinheiro suficiente e tudo mais. E no meio dessa linha de diálogo tem um dado interessante, né? Que uma das razões do porquê que o OnlyFans acabou tendo tanto sucesso, ainda que exista pornografia gratuita na internet, é que o OnlyFans te dá a falsa sensação de proximidade, de contato humano. E como o contexto do filme é durante a pandemia, é durante o lockdown, em que tá todo mundo em casa, de acordo com os institutos de pesquisa à época, houve um apontamento em que o consumo de pornografia aumentou. E que até algumas assinaturas do OnlyFans aumentaram. No Brasil, o quadro não foi tão grande no aumento de assinaturas do OnlyFans, porque
assinatura em dólar. E, porra, país de terceiro mundo pagar $20 pra uma desgraçada mostrar a calcinha dela é muito caro, irmão. Entendeu? Ou eu janto naquela semana ali, ou eu vejo mulher pelada, entendeu? E aí, né, dos sites que mais foi marcado pelo Brasil, pela presença de brasileiros, é o Xvideos. Ou seja, o brasileiro ainda consome bastante pornografia gratuita, né? Só a geração, né, 2000, 2005, 2000, 2006, é que tem certo apreço pelo OnlyFans, né? E pelas possibilidades que o OnlyFans gera de uma relação, uma relação social artificial com a garota que tá pelada ali posando pra ti. E o segredo das minas do filme, que eram Cam-Girls, era exatamente criar uma relação de proximidade, fazer com que o cara achasse que ele era especial o suficiente pra ganhar respostas da garota que pra ele é a mulher mais bonita do mundo, entendeu? E no meio disso, você percebe tanto na galera que tava doando no chat ali e tal, quanto nela, que, cara, mulher foi feita pra ter de fato um homem só. Porque quando ela não tem simplesmente um cara só para qual ela deve se dedicar, a paranoia de parecer bonita, de ser bonita, de ser mais bonita do que ela realmente é, essas preocupações constantes que geram uma ansiedade feminina grande, cara, isso toma a cabeça da mulher, entendeu? Nunca, não importa o quanto ela se emperiquite, não importa o quanto ela se maqueie, não importa o quantas roupas bonitas ela bote, nunca vai ser o suficiente. E aí tem algumas cenas em que é várias e várias vezes essa garota loira tirando fotos e fotos do rosto dela, do corpo dela pra poder postar no site, e nenhuma delas é boa o suficiente. Nenhuma delas é boa o suficiente. No entanto, aquelas mesmas fotos direcionadas a um único cara, pra aquele cara ali, quer ele fosse o namorado ou fosse o marido dela, ela seria a mulher mais bonita do mundo, de fato, entendeu? Seria a Sim. mulher mais bonita pra ele, de fato, entendeu? E aí. É outro detalhe, como o filme também é baixo orçamento, não espere que as atrizes principais são as mulheres mais bonitas do mundo. Elas são até normais, vamos dizer assim. É O o que eu sonho acho de que consumo. fica até mais positivo, assim, né? É, de Mais certa maneira, é o interessante. sonho de consumo feminista, né? Corpos reais. Não tem nenhuma mina de abdômen trincada no filme. É tudo mina, né, normal. Até a véia lá era meio cheinha, era meio gordinha. Inclusive tem uma cena muito atroz, cara, que aparece uma gorda peituda colombiana ali, que eu fiquei traumatizado, irmão. Mas muito atroz, muito atroz. BDSM é coisa de maluco, cara, não dá. Aí Enfim, esse foi o arco da loirinha que queria ser Kangirl, né? E tudo mais. Ela acabou descobrindo que na internet nem todo mundo usa a sua própria foto e ficou traumatizada. Aí ela encerrou a carreira dela de Kangirl. E aí o arco dos outros dois, né? Das outras duas personagens. A Balzaca, que queria fazer BDSM com o marido dela. Ali tu vê uma sugestão clara, né? Sobre o imaginário da mulher. Acerca de como ela enxerga a pornografia e como ela enxerga a questão da sexualidade. Em que as narrativas textuais, as sugestões vocais para elas são muito mais atrativas do que as imagens em si, entendeu? Então, é interessante ver como em vários e vários momentos do filme, os caras falando, narrando situações daquilo que eles fariam com as suas mulheres, as deixam muito mais malucas do que o convencional, que seria ver o cara simplesmente pelado ali. Sim. E aí, pra audiência feminina que chegou a ver esse filme, que pelo amor de Deus, cara, se alguém foi ver essa porra, se mata, irmão, se mata, não dá não, não dá não. Tu vai gerando, né, possibilidades ou fetiches que você deveria usar no seu casamento, né? Mais ou menos essa é a ideia do filme, né? E por várias vezes ali, entre os diálogos dos personagens, você vê um segundo detalhe. Como o contexto é de pandemia, elas têm preocupações sérias com as recomendações que são dadas pela OMS e pela mídia, né? E tal. Então, no decorrer das 1h30 de filme, no meio do diálogo, ela fala: o jornal local noticiou que agora você pode conversar com seu vizinho e que você deve fazer 1 hora de atividade por dia.
O governo holandês recomendou que cada das pessoas solteiras dessa pandemia tenha um parceiro sexual. Tá na hora de arranjar um pau amigo, hein? Muito engraçado, cara. Aí, né? Elas levam realmente muito a sério. Mas é interessante que quando se trata de normas sociais as normas do matrimônio, do casamento em si, todas elas desconstroem. Estas devem ser desconstruídas, sabe? E cara, é meio aberração, assim, quando tu vê o marido da Balzaca sendo submisso às vontades dela, né? Ao ponto de ficar de pau duro só quando ela deixa que ele fique. E a da É mesma maneira. inversão, né? É a inversão. Da mesma maneira como você tem o noivo que se submeteu à ideia de deixar ser, né, de deixar-se ser corno, de deixar um cara tratorar a sua noiva. É ao mesmo tempo que é meio absurdo, cara. Deixa uma coisa maluca na cabeça, que é o quanto ele e ela ficam alegres quando surge na cabeça um do outro a imaginação de que um estaria levando o outro para cama. Ou seja, o caminho convencional, que era você simplesmente ter a relação com uma mulher que é sua, eles dão uma volta muito grande e passam pelo adultério até chegar ao ponto de finalmente ter uma relação com a mulher que é sua, né? Com a sua noiva e tudo mais. E aí você vai vendo que esse tipo de filme aí, cujo orçamento deve ter sido um salgado e um suco, 10 mil é. dólares. Porra, cara, acho que foi muito ainda, cara. Foi O muito. cara chamou uma. Foi no. Foi num prostíbulo de baratinho lá Porra, no interior de Illinois. Pegou uma galera lá e falou, pô, vamos fazer um filme assim, assado. Porra, às Você vezes dá quer. certo assim, né, pô? Lembra a bruxa lá, o Atividade Paranormal? Às vezes dá certo. Às vezes dá Não certo. foi. Mas eles são as exceções, né? Mas esses aí são filmes de terror, né, irmão? O que eu vi foi uma pornô chanchada. Que é 100%, é 100% sim essa porra, não dá. É 100% alguém pagou pra botar pra transformar a agenda da ONU em filme, irmão. Alguém fez essa porra aí, cara. É incrível. E aí, o Kangirls é de 2021, cara. É de 2021. O diálogo da pandemia, tanto que quando o cara falou, o ouvinte recomendou esse filme aqui, eu falei, o ouvinte tá foda, né, cara? O ouvinte vê coronavírus em tudo, irmão. O ouvinte tá foda. Aí eu, eu falei, A é esse culpa foi mesmo. sua, porra. A culpa foi sua. Não abriu o link, porra. Te mandei o link. Você foi pelo nome e se fudeu. Pois é, cara. Aí, bom, E é qual o interessante. desfecho dessa porra? Não, o desfecho é cada um. Eu não vou nem. Cara, na realidade, eu nem sei. Porque o filme tem o quê? Acho que 1 hora e meia. Você não terminou, né? 1 minuto e 26. Eu parei em 1 hora e 26. 1 hora e 26. Tava rolando uma cena de sexo tão grande ali que eu falei, foda-se. Não tem diálogo que importe depois disso aqui, cara. Não tem, eu fui embora. Eu fechei a aba e fui embora, irmão. Não tinha nada, mais nada ali. Aí. Mas é tipo propaganda. É o tipo de filme que a TV Cultura passaria às 4 da manhã. Aham. É pura propaganda. E aí, assim, né? É tipo o filme do Aleister Crowley. Você consegue achar essa porra tem no YouTube, velho. Tipo, tem um canal de maluco lá que chama. É aquele canal do Evola. Você lembra, Cacique? No YouTube. Júlio Zéfala da seita judaica, da seita maçônica judaica. Porra, os caras acharam um filme do Aleister Crowley, velho. Eles colocaram lá. É um filme horrível. Horrível! Dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer vendo aquilo. É nesse nível aí. Pra baixo ainda. Acho que consegue superar isso aí, Cacique. Que é mais antigo, né? É, É mas é. muito ruim. É muito ruim mesmo, assim. Mostra, é umas coisas muito bizarras, assim, de seita do interior dos Estados Unidos, assim, os caras têm que chegar a cavalo numa fazenda lá. Nossa, é um negócio feio. Feio, feio. Mas enfim, acho que é isso, né, Cacique? Tem mais algum apontamento aí sobre as inteligências artificiais, o que vem por aí? Acho que o que há de útil, pelo menos no filme Cana aí, que foi o motivo, eu acredito, da indicação do ouvinte, acho que talvez ele tenha pensado
que pode ter sido uma influência demoníaca e não uma inteligência artificial, mas eu acho que o filme deixa meio que implícito ali que eles queriam chamar a atenção para o quão longe uma inteligência artificial pode ir e quais são as consequências disso na sociedade. Que, assim, para todo mundo que tava vendo a menina lá, tava tudo bem. Até porque também ninguém sabia que era uma inteligência artificial. Mas a Uhum. menina tava quase se churrascando por causa disso. Ao ponto de chegar assim, porra, os caras podem vazar uma foto da primeira dama hoje em dia e você sabe que já fizeram isso, né, Cacique? Ah, não me... Porra, cara, eu esqueci. Eu esqueci a xereca da Janja. Não me lembro disso, não, irmão. Pode chegar ao ponto de o negócio se tornar tão real que pode dar merda. É, E pode dar. também isso pode ser usado como inverso. O cara pode fazer uma Como merda muito grande e dizer que é fake. E quando a galera. usar toda uma narrativa, a mídia. O Lula Molusco pode fazer isso. Ele tem a mídia ao lado dele. E o que importa é o que sai na notícia, não a verdade, né? O que você. É, é que eu lembrei de quando os caras falaram que tinha que ter muito cuidado com IA, que quando soltaram aquela foto do Papa Francisco dripado num casaco de gangsters, né? A foto tava muito. A imagem estava bem feita, né? O suficientemente bem feita. Então, você poderia sim forjar uma imagem do Papa Francisco fazendo alguma atrocidade, sei lá, dando um tiro num cachorro, entendeu? E por talvez 4 horas, 8 horas, o mundo fosse acreditar que o Papa Francisco realmente deu um tiro num cachorro, entendeu? Mas seria o suficiente pra estragar a reputação dele, ou coisa do gênero, assim, sabe? Mas o ponto é que se alguém quiser realmente utilizar, né, IA e edição para fazer o mal, para gerar uma propaganda, é possível, irmão. Não, é possível sim. É válido. Cada vez mais essa tecnologia está sendo refinada para isso, sabe? E aí. É A engraçado. tecnologia já é usada, né? Agora seria mais as inteligências artificiais como elas estão sendo propostas hoje, né? Uma colega falou assim que desde 2012, cara, desde 2013, como é mesmo? Paisagens, né? Imagens de sol, de luar, de floresta, de ponte, geradas por IA, já tinham na internet há bastante tempo. Ela não entendeu, ela não entendia como é que só agora, em 2022, 2023, esse surto por imagens geradas por IA, né? Imagens geradas por IA vieram à tona. E vieram à tona tão a ponto em que teve uma briga, né? Tá ligado? Né? A briga entre artistas amadores e IAs, porque os caras estavam gerando desenho em IA e estavam deixando de pagar artista fudido de US$ 10, entendeu? E aí os caras estavam passando fome, puto. Falando, não, isso não é arte, isso é artificial, isso é vazio. Só que aí tu comparava o desenho, o traçado que a IA fazia, com o traçado que o ser humano fazia, o da IA era muito melhor. Porque pelo menos dentro da IA, ainda que fosse artificial, vazio, sem alma, ou qualquer que você queira descrever, ainda tinha proporção e ordem ali. Os caras faziam tipo um rabisco e chamavam, isso aqui é meu desenho, contemplem, entendeu? Aham. Um bom cara pra falar sobre isso é o japonês, cara. Só que eu acho que ele nem sabe nem que IA existe. O japonês numa toca lá em É, Okinawa, em ok, Okinawa, o vulgo. sertão da Minas Gerais. Exato, vulgo Pantanal. Antes de Falando em partirmos, Pantanal, tu viu aquela viadagem que rolou com a capivara e a filha da puta lá do fazendeiro? vi, porra, eu inventei de postar um negócio lá na página, os caras ficaram puto da vida, velho. Mandei-lhe a frase do Chesterton lá do Adoração aos Animais, a galera ficou puta da vida. Todo dia tu perde seguidor naquilo ali, né, mano? Ah, toda vez que a página começa a crescer muito, eu falo assim, vou postar uma coisa polêmica, eu quero Ah, meu- dar uma filtrada nos seguidores. Não gosto dessa fama, quero perder. Tenho muito, tá com muito seguidor, isso não é bom. A Polícia Federal vai bater aqui. Pera aí. falou mal da capivara, sair 30.
vai embora 50. Falou Ai, ai. mal do Biruliro, acabou, velho. Falou mal de igreja protestante, 5 mil. Falou mal de neoconservadorismo. Eu soltei o vídeo do Baruch lá, pô. Aquilo lá foi. Aquilo ali foi puro suco. A mulher respondendo com: chame-os do que você é, xingue-os do que você faz. Aí botava a situação, Você aí fala, botava puta, a será que Lene. ela sabe o que ela tá falando, velho? Mano, porra, irmão. Aí o outro lá com a foto da bandeira da Ucrânia falando: bom mesmo é o comunismo, né? O cara fala, mano, você é burro, cara. É, eu só lembro do. Como chama o filho da puta lá do meme? Não, cara, o que você falou é uma coisa burra. O Caetano Caetano Veloso. Veloso, mano. Só lembro do Caetano Veloso. Não, deixa de ser burro, cara. Que coisa burra isso que você falou aí. Antes de Porra. partirmos, Cacique, eu quero ler um pequeno texto do professor Mário Chaim, professor português. É importante estar informado, acompanhar os jornais, os debates públicos. É importante, diria mesmo que é indispensável, porque se você não estiver informado, também não poderá ser controlado. Ou seja, não é importante para você, é importante para as pessoas que controlam a sua vida, as suas ideias, os seus temores e as suas caricaturas de ambição. E assim nós partimos, Cacique. Mais um episódio concluído. Será que haverá Debaixo um episódio em que a gente não vai xingar a jornalista, mano? difícil, cara. É Difícil. foda. Difícil, irmão. Difícil. Vocês que odeiam a suástica budista, saiba que eles já foram superados há muito tempo, graças ao Porra! jornalismo. Jonas. Desculpa. Segue o jogo. Até uma próxima, senhores. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro.